boa noite, convidados, boa noite todo mundo que veio participar aqui com a gente, conhecer um pouquinho mais aí dos programas de mestrado do Instituto de Psicologia da UNB. Só para me apresentar rapidinho, eu sou a Bia, eu faço parte da CEVAPSE, que é esse nosso projeto que a gente está criando o Formei Agora, criando a nossa roda, participando aqui com vocês. Vou pegar até uma colinha que eu trouxe aqui para contar um pouquinho sobre a CEVAPSE para vocês. A gente tem esse nome esquisito, né? E quem não conhece, eu sei que está vindo gente aí que não é da UNB, que não conhece esse projeto, o pessoal às vezes já formou muito bem, veio falar com a gente. Então, a CEVAPSE é um projeto de extensão da Universidade de Brasília, dentro do Instituto de Psicologia. E ela tem esse nome esquisito, que ela quer dizer CVAPSE, é uma comunidade virtual de aprendizagens e práticas. Basicamente, para resumir, nós somos várias pessoas que a gente tem interesse em comum e a gente quer trabalhar coletivamente para apoiar a comunidade do Instituto de Psicologia da UNB. Então, a gente vai buscando lacunas que estão faltando na vivência acadêmica, na vivência universitária, principalmente com os estudantes de graduação. Mas a gente acaba atuando muito com os professores também. E a gente busca, a partir desse protagonismo dos próprios membros do nosso grupo, criar novos espaços de aprendizagem, espaços de comunicação e de acolhimento também. Quem aí não conhece a gente, quer conhecer um pouquinho mais, entra no nosso Instagram. Eu pedi para o pessoal do grupo colocar aqui no chat. A gente está no foco para chegar nos 1000 seguidores, gente. Então vai lá, segue a gente, conhece a gente. E para conhecer também outros eventos, outros projetos que a gente já fez. Essa roda aqui do Formei Agora é uma roda clássica da CEVAPSE. A gente já fez, se eu não me engano, 3 com temas diferentes, com temas das áreas de atuação dentro da psicologia. A gente tem todas essas rodas gravadas. Se você quiser assistir, vai lá no nosso Instagram e a gente tem um link para você assistir, assim como essa que vai ficar gravada. E o nosso intuito hoje é a gente falar um pouquinho sobre mestrado. Vocês estão vendo aí na tela os nossos convidados lindíssimos, chiquérrimos, a Cíntia, o Davi, a Juliana e a Dione, cada um de um programa diferente. Nós temos 4 programas de mestrado no Instituto de Psicologia da UNB. Eu vou deixar eles se apresentarem um pouquinho. Fiquem à vontade, gente. Bom, posso começar então? Boa noite, pessoal. Meu nome é Dione, eu sou psicóloga, né? Formei na UNB. Mas apesar de ter formado na UNB, a minha trajetória acadêmica de graduação durou 9 anos e eu passei aí por alguns lugares. Comecei minha graduação na FURG, uma universidade do interior do Rio Grande do Sul. Depois eu passei 1 ano na UFRJ, até que cheguei ao UNB em 2017, né, e consegui finalmente terminar a minha graduação. Gente, foi uma alegria tão grande que eu quis continuar, né, fiz mestrado, agora no doutorado para passar aí bastante tempo. Mas até eu chegar no mestrado, né, eu passei aí por algumas coisas que me mostraram que esse caminho seria para mim, que seria algo que eu gostaria de fazer, né, que faria aí com prazer. Então, desde que eu entrei na faculdade, lá em 2014, eu já tinha percebido que eu ficava insatisfeita de só fazer as disciplinas. Todos os semestres das minhas graduações, aí eu tinha que estar envolvida em alguma coisa fora da sala de aula, fora, né, daquilo que era previsto. Então, na FURG, eu fiz parte de um PET, Programa Educação Tutorial, né, que é uma das 1000 possibilidades que a gente tem dentro da universidade. Esse PET, ele não era de psicologia, ele era de estatística, era um PET multidisciplinar, e eu estava lá, né, meio aleatória, mas não. Gente, estudem estatística. É o diferencial para o psicólogo, tá? Mesmo que a gente não goste, é muito importante aí para nossa prática. Já estou aqui começando a vender meu peixe, e vocês vão entender mais lá na frente porque que eu estou falando de estatística. Então, eu comecei nesse PET. Já vi uma carinha triste ali. Comecei nesse PET, lá a gente desenvolvia, né, atividades de educação, ensino e extensão. Foi um período muito legal, porque eu comecei a dar aula, né, num centro lá que a gente tinha parceria de adolescentes, e a gente ensinava estatística básica para eles. Além disso, a gente fazia as nossas pesquisas, né, e mesmo que não fosse focado na psicologia, por ser multi e por ser aí nessa área da educação, eu pude aprender muito. Lá eu também fiz parte de um grupo chamado NUPEB,
que era um núcleo que estudava bebê e a infância, né? Então a gente estava aí focado no desenvolvimento. A gente tinha uma parceria com o Jornal da Cidade, né? Rio Grande é uma cidade pequena, assim. A gente tinha parceria com o Jornal da Cidade, então toda semana a gente escrevia uma resenha, enfim, um texto, né, sobre algum tema do desenvolvimento. Isso era bem legal, que a gente tinha esse contato com a comunidade, a gente tinha e-mail para eles entrarem em contato com a gente, enfim. Também fiz parte do Sempre, que era um grupo que ficava lá no hospital universitário, que a gente tratava aí da dependência química. Então, era prevenção, estudo, né, acolhimento desse público. E aí eu comecei a ver que eu me interessava muito, tanto pela pesquisa quanto pela prática, né, que a gente obtém aí pela extensão. Depois que eu passei meus 2 anos na FURG, eu fui para o UFRJ. Passei um ano só lá e foi um ano em que eu fiquei mais para não perder minha matrícula, né? Não foi um ano que eu me aproveitei muito, enfim, pensei várias vezes em largar o curso, fiquei desanimada com a mudança, mas não larguei. E aí eu cheguei na UNB. Na UNB, gente, desde que eu cheguei em 2017, eu conheci uma professora e ela, assim, mudou minha vida. Eu até brinco, né, que ela é minha mãe acadêmica, porque apesar dela não ser minha orientadora, ela, nossa, foi fundamental aí para esse caminho que eu trilhei. Então, com ela, eu comecei a fazer pesquisa na segurança pública. É a professora Cristiane Fayad, né, quem tem interesse aí em avaliação psicológica, medidas, psicometria, enfim. Ela é uma das pessoas, assim, olha aí, vários coraçõezinhos para ela, porque ela é maravilhosa. É uma das pessoas referência na área. Então, nós começamos aí a pesquisar segurança pública. E desde então, né, desde o final de 2017 até hoje, eu sigo com ela. Desde então, a gente já fez várias pesquisas para diversos órgãos de segurança pública, né? Então, eu estava sempre na universidade, mas sempre fazendo algo de fora. E aí, quando eu conheci a professora Cris, eu também vi que a avaliação psicológica era uma possibilidade para mim. Porque desde que eu entrei na faculdade de psicologia, né, até o que a gente estava conversando um pouquinho antes, a gente é obrigada a fazer uma escolha muito cedo, né? Então, eu entrei na psicologia, eu não me via na clínica, não me via, né? Eu estava numa universidade pequena, enfim, que não tinha todas essas áreas que a gente tem aqui em Brasília. Então, lá, aparentemente, pra gente, né, a gente só enxergava a clínica como opção. E eu não me via fazendo psicoterapia, enfim, não me via. Chegando aqui, eu conheci a avaliação psicológica e eu me encontrei. Porque pela avaliação psicológica, a gente consegue pegar pesquisa, a gente consegue, sabe, a gente tem tudo isso muito ali na nossa frente. Então, eu comecei a ir para esse lado e conheci o SAPS, que é o Serviço de Avaliação Psicológica da UNB. O SAPS, ele é um serviço que oferta extensão para a comunidade. A gente tem como professor responsável o professor Sérgio Eduardo, que né, o coordenador do SAPS, meu orientador, então ele seria o meu pai acadêmico. E a gente atende a comunidade, então a gente oferece serviço de avaliação psicológica, avaliação neuropsicológica para a comunidade interna e externa à UNB. Nisso, né, então, fiz parte... Gente, eu tenho irmãs acadêmicas, tenho pais, mães e primos, e é isso, a gente vai, né, se construindo aí e construindo também uma família, porque ter rede de apoio, né, é tudo, gente. Então, Então, eu tive tanta essa experiência com pesquisa, né, aplicada, junto com a professora Cristiane Fayad, junto ao LabPan, né, que é um dos laboratórios mais famosos aí do Brasil em relação a medidas, avaliação psicológica, junto ao professor Sérgio também oferecendo o serviço de avaliação psicológica clínica para a comunidade. E aí eu me formei. Na verdade, eu entrei no mestrado antes de terminar as 3 habilitações, né, da psicologia UNB. Eu formei em 2000 e... Nossa, a gente perdeu totalmente, né, a questão temporal na pandemia. Mas, a princípio, na minha memória, eu acho que eu formei em 2020. Eu tenho essa impressão. Não sei se é verdadeira, mas eu tenho. Formei, mas continuei, né, como aluna de graduação para conseguir terminar a licenciatura. E eu, junto a isso, tentei o processo seletivo do mestrado, no Departamento de Psicologia Clínica e Cultura, né, que é o departamento que eu vou falar aqui um pouquinho hoje. Então, eu passei, consegui passar, e aí eu desenvolvi, junto ao professor Sérgio, né, durante os 2 anos seguintes, a minha pesquisa, que foi basicamente a construção, né, de um instrumento, de uma bateria, para avaliar o estado mental.
Então, a gente tem aí já o estado mental muito consolidado, principalmente na área médica, né? Porque é um dos exames, é uma das competências básicas que os médicos, neurologistas e psiquiatras, principalmente, têm que ter. Só que eles fazem isso por entrevista, né? E aí, a proposta do meu mestrado foi construir um instrumento de autorrelato para avaliar esse construto guarda-chuva que a gente tem. Nisso, a experiência foi tão boa para mim, assim, boa, mas também, né, tem seus períodos, foi desafiadora. Senti que eu me desenvolvi, não só, né, metodologicamente, na área acadêmica, mas também como pessoa. Tem questões, né, de autonomia, questões de lidar com estresse, porque estresse, gente, não falta. Se na graduação não falta, na pós-graduação também não é diferente, tá? E até triplica, porque você é responsável pela sua pesquisa. Então, assim, é você que é o protagonista dessa sua pesquisa. Foi muito enriquecedor para mim, mas eu terminei o mestrado achando que ainda faltava, né? Nossa, não aprendi muita coisa. O tempo é curto, 2 anos, gente, pode parecer muito, mas é pouco, tá? E aí eu resolvi entrar no doutorado. Então, estou no meu primeiro semestre do doutorado, vou continuar na minha temática, estado mental, que é uma temática que eu gosto muito, né? Primeira dica aí, vai fazer mestrado? Vai fazer doutorado? Escolhe um tema que você goste. Porque vão ter dias que você vai sentar na cadeira para ler e você não vai entender nada, você vai odiar o que você está lendo. Mas, né, lembre-se, se é algo que a gente gosta, fica menos sofrido, menos dolorido. Então, é isso, pessoal. Eu falei um pouquinho, né, do meu programa, do meu tema, do meu orientador, da minha trajetória. E é isso, termino minha apresentação aqui. Obrigada. Vou pegar o gancho aqui e fiquei até sem graça, porque eu nem pensei em toda essa minha trajetória para contar, não, mas a minha trajetória também, gente, é super curta. Eu formei e entrei no mestrado, foi isso. Meu nome é Poliana, eu sou psicóloga formada pela Universidade de Brasília, eu sou dessa turma aí que formou na pandemia. Eu formei em 2021 também nesse mesmo esquema da Dione, eu formei em bacharel, peguei primeiro esse diploma, entrei no mestrado e fiz o meu primeiro semestre do mestrado, terminando o último semestre do curso, né, de psicologia mesmo. Eu estou no PED, estou no PGPDE, né, que é o Programa de Pós-Graduação em Psicologia do Desenvolvimento Escolar. Acho que a gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre isso, mas você escolhe a grande área que você vai estar dentro desse programa. Então, hoje eu estou dentro do Programa de Psicologia do Desenvolvimento. A minha orientadora é a professora Isabelle Chariglione, não sei se alguém aqui conhece ela, mas ela é muito maravilhosa. Ela é minha colega de graduação. Ela é muito maravilhosa e ela é nova na UNB, então acho que vocês são a geração que estão pegando ela, assim, né, ainda nas disciplinas e tal. E o meu tema de pesquisa hoje, a gente está pesquisando o processo de envelhecimento de mulheres negras. Eu me aproximo muito dessa temática do envelhecimento e dessa temática racial, então o meu mestrado ele está sendo sobre isso, sobre o processo de envelhecimento de mulheres negras. Eu defendo agora mês que vem. Estou terminando agora o meu mestrado, né? Eu vou defender mês que vem. E é isso. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Essa área da pesquisa sempre me encantou muito. Durante a graduação fiz muita matéria de pesquisa. Então, entrar no mestrado foi meio que o caminho natural, assim, né? Que eu já tinha decidido que eu queria tentar. E aí, estou bem feliz de estar aqui com vocês. Acho que a roda vai ser super legal. Então, eu vou agora. Eu quero primeiro parabenizar a organização desse evento. Estou encantada de ver, olha, o tanto de gente que realmente veio. Não botei fé que ia dar tão certo. Parabéns mesmo. Estamos com um quórum muito legal aí para uma reunião virtual num período que não é obrigatório ser virtual, né? Que legal. Então, eu também fiz a graduação na UNB. Meu nome é Cíntia Kamimura, eu sou psicóloga clínica. E eu também sou servidora, sou da Secretaria de Justiça. Eu fiz a minha graduação de 2001 a 2006, eu formei o bacharel em 2005 e fiquei para terminar o grau em psicóloga, né? Desde a graduação, meu orientador era o professor Lincoln Jimenez. Eu acho que nenhum de vocês conheceu, porque ele faleceu em 2016. Então, ele foi o meu pai, viu, Dione? Mas ele era um pai mesmo, porque eu tinha 16 anos quando eu me tornei orientanda dele, né? Porque eu fui monitora de PGE. Eu acho que vocês não têm mais PGE agora, né? É Psicologia Geral Experimental. Era a primeira disciplina que a gente tinha no PPB, uma disciplina de história.
Não tem, né? Eu sou velha. Não. Agora tem outro nome, gente. Se alguém aí é da graduação e lembra, aquela disciplina do primeiro semestre do PPB, FAC? Acho que é FAC, né? Acho que é Fundamentos de FAC análise do agora. comportamento. Fundamentos de análise do comportamento. Mas naquela época tinha os ratinhos e tal, agora acho que não tem mais, né? Então, o meu trabalho era cuidar dos ratinhos e fazer essa parte prática de modelar ratinho, ensinar os alunos a modelar os ratinhos. A gente, às vezes, até cronometrava. Eu tenho um recorde de modelar um rato em menos de 4 minutos. O ratinho virtual, eu fiz os testes dele para quando ele foi começar a existir. Não é porque eu sou muito velha, é porque essas coisas aconteceram muito rápido. O Lincoln trouxe o ratinho virtual e a gente fez os testes num dos meus últimos semestres como monitora de PGE. A gente fez uma experiência científica, a gente fez um experimento e metade da turma fez primeiro no ratinho virtual e outra metade fez no ratinho real e depois a gente inverteu, né? E no semestre seguinte a gente fez o contrário e para ver se modelar o ratinho virtual interferia nas habilidades de modelar o ratinho real e vice-versa. Então, a gente foi melhorando o ratinho virtual até vocês poderem usar hoje. Então, foi muito legal. Eu não queria falar muito tempo, porque se deixar eu falo muito. Eu sou psicóloga, gente, a gente fala. E é meu assunto favorito, eu. Então, bom, enfim, eu estava com o Lincoln. Quando eu me formei em 2006, o meu desespero era ter a minha renda, ter minha condição de viver sozinha, de sair da casa dos meus pais, né? Que, obviamente, eu não sei se muitas de vocês se relacionam com essa experiência, mas a gente muda muito ao longo da graduação em psicologia. E a minha família é uma família muito rigorosa. Vocês devem ter visto pelo meu sobrenome, eu sou descendente de japoneses. Então, nós temos as regras muito rígidas, muito severas, e aí, de repente, eu sou uma militante de esquerda, sabe, com abertura para não ser conservadora, para apoiar pauta de aborto de homossexuais, e isso não dava certo, e eu precisava sair da casa dos meus pais, então minha urgência era de estar me mantendo. Então, em 2006 mesmo, eu já tinha terminado o IBAC, que foi minha primeira pós-graduação. Quem é da análise do comportamento sabe que o IBAC é um dos institutos mais reconhecidos na área de análise do comportamento, e eles têm o curso de pós-graduação em análise do comportamento aplicada à clínica, e foi o que eu fiz na época. A gente podia fazer antes de estar formado. Então, em 2003, eu entrei no IBAC. Eu terminei o IBAC antes de terminar a graduação, razão pela qual eu não tenho meu diploma até hoje, porque eles exigiam 2 ou 3 anos de formado para você ser especialista. E aí, daí que eu formei e passei 3 anos, né, já formada, as regras tinham mudado e eu precisava voltar para a clínica escola e fazer mais horas de clínica escola. Eu falei, nem fudendo que eu vou atender sem receber. Desculpa pelo fudendo, gente. Então, eu fui montar meu consultório, montei em 2006, já tinha lista de espera para o meu consultório, porque eu já estava atendendo na UNB, minha supervisora era a Laércia, quem conhece ama, não preciso falar muito sobre Laércia, e como eu também atendia no IBAC, então eu já fiquei bem conhecida nos dois lados. Eu estava, aliás, num momento histórico muito importante, porque o IBAC não era o melhor instituto que tinha, era o único instituto que tinha, né? E nessa época o curso do IESB foi inaugurado. Então, o curso do IESB, o professor Todorov, que participou da criação do curso do IESB, e ele usa método Keller. Você precisa ter monitores. Então, eu fui monitora lá porque eles não tinham alunos para ser monitores ainda, ninguém tinha passado por lá. O professor Todorov chamou a mim e outras colegas que estávamos ali, sempre ali no submundo do PPB, para darmos aula lá. Então, além de tudo, eu dei aula no IESB antes de estar formada, né, essa parte prática dos ratinhos que a gente fazia lá também. Então, eu estava num momento histórico que me permitiu ter esse conforto. Eu montei meu consultório, eu já tinha paciente me esperando. Então, 2 anos depois, eu ainda estava desesperada, tentando ter um pouco mais de estabilidade. Apesar de eu ter pacientes, não quer dizer que eu estava ganhando dinheiro, e eu ainda precisava sair de casa. Aí eu já tinha saído de casa. E aí a professora Lenice Hanna, não sei quem conhece, sugeriu a gente que entrasse no mestrado, falou, todo mundo aqui está com bolsa. Então, a primeira vez que eu entrei no mestrado
foi atrás da bolsa. Nunca ganhei bolsa. E aí eu passei no concurso público, e foi a mesma época que o Lincoln ficou doente, ele pediu para eu trancar, e eu nunca voltei, porque como vínculo emocional com meu pai, né, meu pai acadêmico era muito forte, a perda dele não era uma coisa fácil, assim, de só substituir. As pessoas falavam, porque você não trocou de orientador? Não era tão fácil assim, eu não precisava, não vou fazer isso só atrás de um diploma. Além do mais, acho que a Johnny também que falou, né? Foi uma experiência tão boa para mim que eu continuei. Para mim foi uma experiência tão ruim para mim que eu só voltei agora, mais de 10 anos depois. Gente, o PPB, né? Eu não preciso dar muita explicação. Então, eu fiz outras pós-graduações, né? Eu fiz em psicopedagogia, em sexualidade, em musicoterapia. Eu tenho um MBA em gestão de clínica também, porque eu tenho a minha clínica desde essa época. E aí, em 2020, veio a pandemia e eu já estava querendo voltar. Eu tive burnout, a gente estava falando de ter estresse. Eu tive burnout. No ano que eu fiz 30, eu tive um princípio de um AVC. Isso me deu um alerta muito forte, assim, do quanto eu precisava cuidar da minha saúde mental. E depois de passar muitos meses me afastando do trabalho por razões psiquiátricas, eu falei assim, eu preciso me afastar sem ser por atestado. E aí, pela essa segunda vez que eu entrei no mestrado, eu entrei só para não ir para o trabalho, gente. Eu estou sendo bem sincera, não vou falar, né? Mas eu amo o que eu faço e eu amo estudar. Mas o meio acadêmico é muito desafiador e eu sou uma pessoa mais da prática. Então, essa experiência que a Poliana contou de sentar a bunda para ler coisas que às vezes você detesta, não é a minha cara. Eu trabalho no sistema socioeducativo. Eu estou de cara a cara com adolescente muito problemático. Às vezes eles chegam dando crise, dando surto e a gente tem que intervir lá. Eu gosto dessa área. Então, fazer isso para mim está sendo um grande desafio. Por feliz ou infeliz coincidência, assim que eu passei no mestrado, eu peguei umas matérias como aluno especial e depois eu tentei passar. Falei, se eu passar, eu vou para a Noruega. A professora Laércia tem um contato, né, com a Ostrom. E aí, nessa fotinha que vocês puseram ali, bem bonitinha, eu tinha acabado de ter neném. Eu passei no mestrado passando mal, achando que é porque eu tinha estudado demais, e não, eu estava grávida. Então, foi uma gravidez de altíssimo risco. Nessa foto eu estou na cama, eu passei quase um ano sem sair da cama. Isso atrasou também o meu mestrado, então eu entrei no mestrado em 2001 e eu só entrego em janeiro de 2024. A pessoa que queria só se afastar um pouquinho do trabalho, agora eu nunca estive tão apaixonada pelo meu trabalho, porque a pesquisa que eu faço é em intervenção em práticas culturais dentro do sistema socioeducativo, me dá uma vontade de estar lá dentro trabalhando. Então, gente, a pesquisa ela faz muito isso, ela nos aproxima desses temas, né? Uma das razões de eu ter resolvido fazer o mestrado, eu fui conversar com a professora Cleise lá no PED, nós somos muito fãs uma da outra, e aí a gente foi trocar uma ideia e ela me falou assim, mas Cíntia, você quer mesmo vir para o PED? Você sabe para que a gente faz mestrado? Vou falar o que a professora Cleise me falou, não é o que eu penso, não se sintam influenciados por isso. A gente faz mestrado para ser foda em uma área. Você quer ser foda nessa área aqui? Essa é a sua área de trabalho? Eu falei, você tem razão, então eu preciso ir para outro lado, porque eu quero ser foda na minha área. E ser foda é o que faz a gente ser apaixonado pelo que a gente faz. Eu sou muito apaixonada pelo que eu faço, tá, gente? Eu só estava ficando doente, só estava ficando muito cansada. É muita demanda com pouco recurso, é o que esgota a gente. Mas o mestrado, ele tem tido esse efeito sobre mim, de me fazer voltar a me apaixonar cada vez mais pelo meu trabalho. E é isso, desculpa se eu me alonguei muito, eu avisei. Bem, eu vou continuar aqui. Meu nome é Davi Galerinha, vocês como já podem perceber, sempre começo minhas falas recalcando que sou de outro país, sou do Equador, então minha história vai ser um pouco diferente das histórias que já estávamos escutando agora. Eu sou formado também em psicologia organizacional, eu sou da Universidade Católica do Equador. Eu comecei a questão profissional fazendo práticas, né? No início da universidade a gente teve que se aproximar um pouco da clínica, acompanhar os professores nos processos terapêuticos, acompanhar os professores nas questões de desenvolvimento e de aprendizagem, e aí eu encontrei a psicologia do trabalho. Eu acho que foi a Dione que falou que não se via fazendo clínica,
para as crianças, os adolescentes, você precisa o que a gente chama de anjo, ter um tato, uma técnica especial para as crianças. Aí eu fiquei um pouco com uma crise no momento, né? Eu estava quase acabando a carreira, né? E falei, nossa, isso aqui não é para mim. Aí encontrei um tutor também. Aí ele me mostrou um pouco o mundo do trabalho e achei interessante desde esse momento, né? Que comecei a ter essa aproximação no mundo do trabalho. É muito legal que a gente consegue fazer desde a psicologia, desde os diferentes pontos. Eu achei que desde o trabalho a gente consegue fazer muita coisa. E aí me apaixonei muito por questões do momento também. Eu estou falando, eu me formei em 2015 da universidade. Nesse momento a gente está começando a ter práticas controversiais do trabalho, por exemplo, esse equilíbrio entre vida e trabalho, a questão da motivação, fazer entornos felizes para que as pessoas produzam mais e realizem. Eram temas que até o momento eram controversiais. Nas organizações, no trabalho, a gente só estava falando de produção, de eficácia, de eficiência. Então, essa parte mais humana foi que realmente me apaixonou do mundo do trabalho na psicologia, né? Aí eu fiz meu TCC na questão de gestão de diversidade, como fazer entornos mais abrangentes com diversidade, tanto sexual, como PCD, com pessoas de diferentes etnias raciais, como tentar fazer processos que sejam mais abrangentes, políticas também de atração de pessoas, enfim. Foi aí que eu comecei a trabalhar também eu comecei a trabalhar no setor privado, comecei numa consultoria. Aí eu fui crescendo um pouquinho e entendendo as estruturas. As organizações são estruturas hierarquizadas, onde você vai vendo que quanto mais você tem essa influência, questão acadêmica, conhecimento, mais técnica, você consegue ocupar posições mais importantes. Foi uma das questões que eu entendi já no mundo do trabalho e foi uma das motivações principais que me levou para tentar um mestrado. Eu queria ter um pouco mais de influência nas instituições que eu estava para conseguir melhorar o entorno das pessoas. Então, foi uma das motivações, eu comecei a tentar, também me desafiar um pouquinho a questão da língua, então eu estava querendo muito fazer um mestrado onde eu tivesse a oportunidade de ter contato com outra cultura distinta que eu tenho, e também que me leve a estar falando em outra língua. Eu tinha muita vergonha para falar em outra língua, para me desenvolver, e são habilidades que eu achava importantes no meu desenvolvimento profissional. Aí eu tentei, a primeira vez, um edital que saiu da Organização dos Estados Americanos, no primeiro não deu certo, aí passou, eu tive que fazer um monte de papéis, tive que traduzir papéis, notas, diplomas, enfim, um monte de coisas. Aí, um belo dia, estava assistindo alguma coisa no computador e vi de novo o edital. Eu já tinha todos os documentos, só tinha que fazer algumas alterações no projeto de pesquisa que eu já tinha elaborado no ano passado. Aí eu fiz um refresh das referências, eu procurei novas coisas e mandei de novo o edital. Coisa boa, aconteceu, aí foi aceito aqui na Universidade de Brasília. Eu estava muito emocionado, inclusive no início nem acreditava, né? Fui até procurar na internet se realmente a reitora era a pessoa que falava e tal. Foi muito assim, tipo, será que... Porque às vezes acontece uma coisa boa e você fala, nossa, está acontecendo isso mesmo comigo? Mas foi isso, foi muito bom. Eu vim num momento muito desafiador também, além da questão da cultura e todas essas coisas, terei que trocar meu lugar de residência. A pandemia começou, então eu tive que, mais ou menos, ter esse processo do mestrado um pouco afastado da convivência universitária, que eu acho que é top demais. Era uma das questões que eu queria me aproximar de novo, os debates, falar sobre coisas, tipo, ver as conversas acadêmicas que estão rolando e que influenciam muito no mundo real, né? Aí foi desafiador, mas graças a Deus deu certo. Meu tema de pesquisa foi a expressão de identidades LGBT dentro do trabalho, como as pessoas se sentem dentro dos trabalhos para expressar a sua sexualidade,
eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente, como psicólogos, tem que fazer é colocar essas temáticas que às vezes são como tabus dentro dos entornos tão hierarquizados, tão formais, às vezes que levam tanta tradição, que não sempre é a melhor dentro da mesa do debate. Então, vamos debater como essas pessoas estão se sentindo, como essas pessoas estão se sentindo apoiadas. E foi um estudo que eu fiz no Equador. Aí eu fiz uma questão sobre microagressões, como as microagressões afetam essas expressões, e como a expressão, no final, quando a pessoa não sente que aceita completamente, vai repercutir também no desempenho, no seu engajamento, e, enfim, em todas as outras áreas do bem-estar, né, das pessoas. Então, eu acho que isso é, brevemente, né, o que eu tenho feito aqui. Não sei se mais na frente a gente conversa um pouquinho mais, mas seria isso. Obrigada, Davi. Gente, que legal. Tem muita coisa para a gente conversar aqui, na verdade, né? Dava para a gente entrar em milhões de assuntos. Eu vou tentar puxar agora de volta para essa questão dos mestrados, dos programas de mestrado do IP, que, para quem está aqui, gente, quem se inscreveu, lá no link a gente tinha uma parte de colocar as perguntas, né? Então, a gente já tem algumas perguntas que a gente selecionou. Não são muitas, eu acho que umas 6 perguntinhas, assim. E aí, a gente vai dar oportunidade para os nossos convidados responderem. E aí, a gente vai fazer assim, gente. Primeiro vai ter esse momento agora que os nossos convidados vão responder. E aí, quem tiver pergunta nesse meio tempo, coloca no chat. Se quiser falar depois, lá no finalzinho a gente vai ter um momento de todo mundo levantar a mão, quem quiser, e aí pode complementar, tá bom? As perguntas. E aí, eu estava combinando com os nossos convidados, a gente vai fazer uma pequena competição. Todo mundo vai, gente, vai alongando os dedos aí, os nossos convidados já sabem o que vai acontecer, para a gente manter esse momento, assim, bem legal, e vai ser rapidinho para a gente não se alongar muito também. Como é que vai funcionar? Eu vou passar os slides, cada slide tem uma pergunta. E o que a gente já tinha combinado com os nossos convidados? Eu vou passar o slide. Quem conseguir, dos convidados, tá, gente? Isso não é para os participantes. Eu sei que é muito legal, todo mundo vai querer participar, mas vamos deixar só para a Cintia, para o Davi, para a Polly e para a Dione agora, tá? E aí, quem dos 4 levantar a mão primeiro, vai poder responder a pergunta. A gente vai marcando aqui, quem é que conseguiu responder, apertar primeiro. E aí, no final, gente, a gente vai fazer... Eu vi que a gente já estava treinando isso aí. Esses emojis que a gente vai mandando, essas reações, aí a gente vai soltar muitos emojis felizes, contentes, de palminha, de tudo, para o convidado que conseguiu apertar mais vezes e ganhar nossa competição. Ok, galera? Só para a gente trazer um pouquinho de diversão nessa quarta-feira à noite. Estão preparados, convidados? Tá bom, gente. Vamos ver quem é que vai conseguir. Dedo pronto, mãozinha para levantar. Nossa primeira pergunta é... Uai, gente. Eu bobiei, eu tava lendo primeiro, mas não era pra eu ler, era pra eu já apertar. A Poliana está ganhando. Primeira pergunta, Polly. Gente, eu sou extremamente competitiva. Polly, responde pra gente. Você sempre quis entrar no mestrado? Como é que você decidiu? Eu sempre gostei muito das disciplinas de pesquisa. Quando eu acho que um grande tchan assim, da universidade pública é você poder ter a oportunidade de se envolver com muitas coisas para além da grade fechadinha, né? Que são as matérias obrigatórias que você tem que fazer e tudo mais. Então, eu sempre gostei de fazer pesquisa. E que nem eu compartilhei com vocês, eu sou muito próxima desse tema de relações raciais desde que eu entrei na universidade. E existem alguns temas muito específicos que parece que esse tempo na universidade ele não sacia a nossa vontade de conhecimento, assim, né? Eu até vi uma coisa ou outra sobre negritude, mas eu sentia que não era o tanto que eu queria ver, que eu queria sentir que eu estava fazendo alguma coisa em relação a isso. Então, comecei a me envolver em projetos de pesquisa que não tinham a ver com o que eu pesquiso hoje, mas eu sempre gostei muito dessa parte de revisão de literatura, ver o que as pessoas já tinham produzido sobre isso, ver, por exemplo, se alguém já tinha tido alguma hipótese diferente. Eu gostava de coletar dados, sempre gostei de aprender a analisar, e nisso eu vou ter que concordar com a Dione. Realmente, estatística é importante, a minha pesquisa é qualitativa e eu uso estatística.
Então, assim, sempre gostei muito de aprender a produzir conhecimento mesmo. Então, eu realmente, assim, sempre gostei de fazer pesquisa. Encontrei um tema que eu gostava muito quando eu cheguei perto do fim da graduação. Eu pensei, gente, eu acho que eu realmente quero pesquisar negritude, quero pesquisar envelhecimento, que era uma área que eu estava me aproximando muito. E aí decidi tentar o processo seletivo. Deu tudo certo, entrei e estou aqui quase já defendendo, né? Deu tudo certo. Acho que foi isso. Acho que eu respondi. Ótimo, Polly, que legal. Eu acho que a gente até escutou um pouquinho, né, do Davi, da Cíntia, da Dione, a experiência de vocês. Vou passar para a próxima pergunta, depois a gente pode voltar a qualquer coisa. Preparem, todos prontos? A Polly já está no grau. Não, eu vou deixar essa vez, senão vou ser muito egoísta. Próxima pergunta é: como você se organizou para ingressar no mestrado? Quem levantou primeiro, gente? Peraí, deixa eu ver a mãozinha. Dione levantou primeiro dessa vez. Eu não li. Passou o slide, eu apertei. Já temos já estava no ritmo. Organização é uma palavra muito forte, né? Porque o que acontece? No meio do caminho da minha graduação, primeiro que eu nunca pensei no mestrado como uma possibilidade real para mim. E isso tem a ver, né, com aquela síndrome do impostor, assim, eu achei que nunca ia alcançar, nunca ia passar no processo seletivo, nunca ia conseguir a proficiência em inglês para ingressar. Então, por muito tempo, apesar de eu admirar, achar muito legal o trabalho de quem estava lá e estava fazendo, eu deixava de lado, falava assim, isso não é para mim. Depois que eu conheci, né, a professora Cris, principalmente a professora Cris, mas o professor Sérgio também, eu comecei a ver que isso era uma possibilidade que eu tinha capacidade de conseguir. Mas eu não me organizei. Gente, eu fiz o meu pré-projeto no último final de semana do edital. Então, acho que o edital vencia na quarta. No final de semana, eu falei, vou tentar. E eu só tentei porque uma colega minha tentou também. Então, a gente foi ali se ajudando, né? Tanto na construção do projeto, ela revisava o meu, eu revisava o dela. E assim, fiz todo o processo, né? Tirei a certificação em inglês, depois que eu tive a aprovação, porque eu podia entregar depois. E aí eu entrei. Então, não tive essa organização não prévia, né? Mas eu entendo que exija. Por que eu não tive e por que deu certo? Porque eu fui uma pessoa que sempre me desenvolvi, assim, né? Fiz todas minhas atividades dentro da universidade. Então, por exemplo, bolsa, que é algo muito importante, desde a graduação, eu tinha no ambiente, né, da universidade. Porque eu entendo que quando você trabalha, para conciliar, você tem que ter, sim, uma organização. Né? Então, eu passei e toda aquela minha vida que já rodava em torno da academia, continuou rodando em torno da academia. Não tinha compromissos fora, não tinha que me dividir fora. Isso foi um privilégio que eu tive, né? Porque essa, infelizmente, não é a realidade da maioria das pessoas. E que, por isso, é interessante, né, que você se organize aí para entrar no mestrado. Obrigada, Dione. Meninos, algum de vocês teve uma experiência diferente? Vocês querem compartilhar também? Deixa eu só... Desculpa, Davi, eu não estava vendo sua carinha. Não, desculpa, é só um comentário. Eu acho que vai depender muito da autoavaliação que cada um faz do momento que está, né? Por exemplo, se você está querendo fazer um mestrado em trabalho, você tem que começar a ler. Eu acho que os primeiros passos para se organizar é tipo ver as linhas de pesquisa de cada programa, entender um pouco por onde estão indo as discussões, um pouco também entender a questão de inglês. Como está meu inglês? Está bom? Tá certo? Vou conseguir passar um teste? E tem uns passos prévios, como todo projeto, tem passos prévios, tem as atividades essenciais e tem um fechamento, né? Então, acho que vai depender essa pergunta de como eu estou frente ao desafio, né? Ou frente à questão que eu quero atingir. Só isso mesmo. Eu vou falar que eu fiquei com essa mesma angústia que a Dione mencionou que ela não precisou e tal, mas eu ficava pensando, gente, porque eu não tenho uma consultoria do que eu preciso.
Porque eu era aluna de PIBIC, eu sou pesquisadora, só que eu só fazia pesquisa experimental, né? A minha frustração agora é que minha pesquisa é toda descritiva, meu estudo é todo descritivo. Mas, então, eu sempre fiz pesquisa. Quando eu entrei no mestrado a primeira vez, não precisava da proficiência, a gente fazia uma prova de inglês, né? Eu lembro que o Lincoln foi bem zoeiro com a minha cara, ficou rindo de mim, falando, essa nota ruim do inglês aqui, né? Então, e ficou comentando, porque uma professora tinha me visto com roupinha do Harry Potter, coisa do tipo. E, antigamente, o processo era muito diferente, né? Então, eu falei, gente, agora se passaram quase 15 anos, como que... Eu não sei mais, eu já esqueci, eu estou na prática aqui, como que eu volto para a academia? E aí, eu dou essa sugestão, né? Eu sempre dou essa sugestão quando as pessoas me perguntam. Eu peguei como aluna especial, eu perguntei para a Laércia, eu pedi para conversar com a Laércia, a gente já se conhecia, lógico, né? E ela me sugeriu pegar a disciplina como aluna especial, já falou eu mostrei vários estudos que eu vinha fazendo nas minhas outras pós-graduações. Ela me falou o que era interessante para ela, o que não era, se ela ia me aceitar como aluna ou não. E isso também me orientou bem. Ela falou, pega essa disciplina aqui esse semestre, e aí dentro da disciplina, eu fiz o que a gente mais precisa em tudo na nossa vida, rede, contato. Então, tem uma aluna na pós-graduação, agora está no doutorado, a Rafaela, que ela é brilhante, e ela se dispôs a me ajudar, ela não me cobrou um centavo, embora eu estivesse disposta a pagar pela ajuda dela, ela corrigiu o meu projeto, ela me deu várias orientações. Então, assim, é muito legal que vocês estejam no contexto acadêmico, né? Fora do contexto acadêmico, é muito difícil você cair de paraquedas ali. Eu acho que só complementando um pouquinho, eu acho que o mais importante, se é uma decisão que vocês meio que já tomaram, né? Ah, eu quero entrar no mestrado. O mais importante é você decidir o departamento que você quer entrar e você ler o edital. Todo semestre sai um edital. Todo semestre não. Eu sei que alguns programas eles são anuais. Por exemplo, o PGPDE, o edital é anual, só tem uma vez por ano. Então, todo ano vai sair um edital. O edital, gente, tem, sei lá, 40 páginas. Dá preguiça de ler? Tem que ler. Tem que ler porque lá tem todas as datas. A data tal, você vai ter que submeter documento X, Y, Z. E aí eles dão tudo, é bem assim, descritivo, sabe? O que eles esperam que você escreva no documento, o que eles vão avaliar dentro do documento. Então, eu acho que se é uma coisa que já está rondando a mente de vocês, poxa, eu tenho vontade de fazer um mestrado, vamos ler o edital. Porque no edital eles explicam tudo que eles vão avaliar. É uma coisa assim, tem que ler com calma, ver data e tudo mais, e a partir disso você consegue se organizar. O que é prioridade agora? Agora eu tenho que ler, agora eu tenho que construir um projeto. Então, eu acho que a primeira dica é ler o edital que está no site de todo o departamento. É só pesquisar no Google. PGPDE, UNB, aparece o site. E qualquer departamento assim aparece. Pessoal, assim, né, acho que minha experiência foi um pouco fora da curva mesmo, porque eu já estava imersa nesse mundo, mas o que o pessoal falou é extremamente importante. Edital, a primeira coisa que você tem que fazer é ler o edital, porque você vai ter que submeter, escrever seu projeto, os documentos que você vai ter que separar, tudo vai estar no edital. Então, é a primeira coisa que você tem que fazer. Além disso, a academia, ela tem, de fato, um funcionamento muito diferente. Um dos motivos que eu emendei, né, o mestrado e o doutorado, era porque eu sabia que se eu me afastasse da academia, para voltar, eu ia sofrer muito. E digo sofrer muito porque tem um funcionamento muito, né, insano e específico desse contexto. Hoje em dia, a gente já tem algumas consultorias que ajudam aí nessa elaboração de projeto. Eu, durante a graduação, trabalhei um pouquinho com essas temáticas, né? Então, eu lia trabalhos de outras pessoas, ajudava aí a deixar a ideia do projeto de pesquisa mais redondinho, ajudava em algumas análises. Então, isso é algo que, inclusive, alunos de graduação fazem, da UNB, e fazem muito bem, né? Então, assim, se vocês estão pensando nisso, precisarem de ajuda, tem pessoas que ajudem também. A dica de aluno especial é muito boa. Por quê? Porque você conhece o professor que, né? Enfim, o orientador que eu quero vai dar uma disciplina, né? É interessante que você pegue como aluno especial, se isso for uma possibilidade, porque até
começar a construir com ele um projeto, não que ele, né, esteja ciente que é o projeto que você vai tentar, mas muitas vezes nas disciplinas a gente constrói, tudo que a gente faz é voltado para o nosso projeto. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma disciplina de neuropsicologia do desenvolvimento. Vai ter um momento ali que o professor vai pedir que a gente monte o nosso projeto, né, pegue os conceitos que ele está dando, que ele está trabalhando com a gente, e aplique aí no nosso projeto. Então, também é uma oportunidade de você estar aí construindo, né, preparando o caminho, se organizando para estar concorrendo a essa vaga. Obrigada, gente. Tá saindo várias perguntas aqui no chat, e aí eu acho que com as próximas perguntas a gente consegue respondendo elas também. Aí, se não perguntarem, se vocês não responderem o que o pessoal perguntou, aí eu dou esse pontinho e a gente fala também. Próxima pergunta, vamos lá. Por que escolheu o programa de mestrado do Instituto de Psicologia da UNB? Faltou colocar isso. Por que vocês escolheram a UNB? Cíntia, vai lá, Cíntia. Eu vi a mão dela levantar, já tá tarde demais, eu abaixei a minha, eu só aceitei. Eu tava com o dedo assim em cima da tela, e aí ele já escorregou, mas foi na hora certa. Ué, eu não sei se eu faria em outro lugar, né? Mas eu me formei na UNB. Acho que quando a gente se forma na UNB, a gente já tem uma visão melhor de como vai ser a pós-graduação, porque são os mesmos professores da graduação. Você já tem esse contato. E sem contar que a UNB é a UNB, né, gente? Dependendo do professor que vocês escolherem, vocês vão para o país que vocês quiserem para fazer um sanduíche. Nossos professores são foda, são os melhores que tem no mundo inteiro. Sabe? O professor Todorov é reconhecido de uma ponta até a outra do globo. Né? A gente tem os nomes dos nossos professores, a gente tem em toda a literatura. Se você quer pesquisar qualquer coisa dali, você vai ver os nossos professores aparecendo assim, ó, o tempo todo. Então, pô, por que eu vou escolher do UNB? Porque a gente é a melhor opção que tem, né? A gente pode puxar a sardinha, né? Aqui a gente dá UNB. Davi, você quer falar um pouquinho sobre isso? Você que não é nem do Brasil, por que você escolheu o UNB? Foi por uma questão de um ranking que eu vi da América Latina. A UNB tem um prestígio internacional. Então, na hora que eu vi que uma universidade dessa estava aceitando minha proposta para ser aluno deles, falei, não, boa, claro que sim. É essa. Legal, Davi. Obrigada, gente. Deixa eu ver a próxima pergunta. Se preparem. Como foi o processo seletivo? Essa pergunta aparece muito, apareceu várias vezes. Deixa eu ver quem aqui levantou primeiro. Poliana, 2 pontos para Poli. Vai, Poli. Gente, eu que não falei, né? Eu tô aqui, ó, vidrada nessa competição. Tô brincando. Mas, assim, o processo seletivo, ele varia muito dependendo, talvez não muito, mas ele varia dependendo do departamento que você escolhe. Não é uniforme, não é um processo seletivo para qualquer programa de pós-graduação. Então, de novo, a importância de ler o edital do programa que você escolheu. E aí, como que foi o meu processo seletivo? Lembrando que eu estou no PGPDE. O primeiro momento, quando você vai fazer a inscrição, você já faz, junto com a inscrição, você já envia 1 milhão de documentos. Então, assim, por isso que é importante a organização. Você tem que ter esses documentos na hora que você for fazer a sua inscrição. Que documentos eram esses? Proficiência em inglês, diploma de graduação, diploma de ensino médio. Eles têm um formulário de pontuação de Lattes, então eu enviei todos os projetos que eu já tinha participado, BIC, extensão, etc., que eu vou falar um pouquinho mais lá na frente também. Primeira parte, inscrição. Inclusive, eles mandam um e-mail. Parabéns, você foi aprovado na primeira parte, porque essa parte da inscrição, muita gente não passa, porque não leu o edital, não sabe os documentos que tem que mandar, e se você não manda o documento, você é desclassificado, se você não manda algum documento que eles estão pedindo. E aí, nesse processo de mandar os documentos, eu já enviei o meu projeto, meu anteprojeto, que eles chamam, né? Que é uma proposta de projeto para caso você passe. Então, antes de eu me inscrever, eu tive que montar o meu projeto. E aí, de novo, eu li no edital, porque lá tem tudo. Tipo, quantas páginas tem que ter, introdução, metodologia. Eu construí um projeto para enviar para eles. Esse projeto, ele pode mudar, de acordo com o seu período no mestrado, ele pode sofrer alterações, porque, né, às vezes vem uma pandemia e você tem que
definitivo, né? Pronto, tem que ser esse. Mas o que eles avaliam no seu projeto? Se você tem um bom domínio teórico, se você conhece a teoria que você vai usar, se a sua metodologia está alinhada com a sua introdução, porque não adianta nada você ter uma introdução falando de um fenômeno super qualitativo e chegar na metodologia e falar que você vai fazer um questionário na SPSS, dependendo assim. Então, você tem que estar com uma metodologia alinhada com a sua introdução e tem que ser um projeto viável. Um mestrado em 2 anos é pouco tempo, porque você faz disciplina, você faz um monte de coisa. Então, tem que ser um projeto viável para você fazer em 2 anos. Então, primeiro você constrói esse projeto e faz a inscrição. Beleza, saiu a sua primeira nota. A primeira nota, a nota do pré-projeto, tinha peso 2 na época que eu fiz, não sei como é que está agora, que era classificatório e eliminatório. Você tinha que atingir no mínimo 60 pontos, se eu não me engano, nesse projeto. Passou nessa primeira etapa, eles te chamam para uma banca. Tipo banca de defesa mesmo, de TCC, que a gente vê assim, eles te chamam para uma banca. Você vai entrar numa chamada de vídeo, num horário que eles deixaram reservado para isso, você e mais 3 professores, que eles constituem lá a sua banca, e você vai defender o seu projeto. Por que você quer entrar? Por que o seu projeto é importante? Como que você vai fazer o seu projeto? Por que ele é viável? Quais as bases você vai usar? Eles basicamente vão avaliar o quanto que você se preparou para você defender esse projeto que você quer fazer, né? Você vai ali falar por que o seu projeto é importante e como que você vai fazer. Essa nota é peso 3, também classificatória e eliminatória. Você tem que tirar no mínimo 60. Passou dessa fase, eles fazem a análise do currículo Lattes. E isso, inclusive, é uma coisa que eu acho bem importante frisar, porque tem muito essa preocupação, né, Poliana? Eu já escutei isso de muitos amigos meus que entraram no mestrado depois de mim. Poliana, eu não fiz nada na minha graduação porque eu não sabia que era importante. Eu não fiz PIBIC, eu não fiz extensão. E agora? Gente, no mestrado teve muita gente que entrou comigo que zerou a pontuação do Lattes, que estava no 0, porque no mestrado isso não é eliminatório, isso é classificatório e tem peso 1. Então, assim, soma na sua nota, você sobe algumas classificações, mas muita gente passou comigo tendo zerado a prova de currículo Lattes. Mas essa é a última parte do processo seletivo, eles vão avaliar quantos pontos você tem. E aí, de novo, no edital tem tudo que eles contam. No mestrado tinha PIBIC, extensão, artigo publicado, apresentação em congresso, essas coisas. Então, e aí foi isso. Aí depois eles somam todas as notas, né? O anteprojeto peso 2, a defesa peso 3 e o currículo Lattes peso 1, soma tudo, divide por 6. E aí, se você tirar mais de 60 e tiver dentro do número de vagas, né? Aí você é chamado. E aí foi esse o meu processo seletivo. Acho que acabei assim. Eu acho que não muda tanto de um programa para o outro, mas é mais ou menos assim. Durou mais ou menos 1 mês o meu processo seletivo. Olha, eu acho que a coordenação devia te contratar para fazer esse manual, assim, porque você explicou de uma forma tão boa. Eu acho que a gente acharam, gente. A gente vai reforçar isso e mandar para a coordenação, essa gravação. Pronto, não precisa de mais nada. E eu tenho um passado de gravar vídeos para a CEVAP, tá, gente? Então, realmente, não sai das raízes. Gente, lembrando, assim, a Poli já falou, mas sobre os processos seletivos, né, para você saber direitinho quando é que começa, como é que termina, o que você precisa fazer, de que jeito, tá tudo explicado no edital. Até onde eu sei, posso estar errado, mas eu acho que ainda não abriu nenhum edital de nenhum programa. Eu sei que agora vão abrir alguns no meio do ano, então provavelmente esse mês vem, mandar depois lá no CEVAP, a gente manda o link. Você clica lá no que você está interessado. Toda a descrição do que o programa trabalha, quais são os professores orientadores, e aí, sabendo o nome dos professores, vocês também podem procurar lá no Lattes deles, o que eles estudam, e já ir atrás fazer toda essa pesquisa prévia que a Poli está falando. Eu sei que os editais, eles abrem no meio ou no fim do ano. Isso. Agora, no início, não tem edital mesmo, então, eles abrem no meio ou no fim. E também muito importante frisar essa parte da proficiência do idioma, né? Porque eu conheci gente que não conseguiu fazer inscrição no mestrado porque descobriu na semana da inscrição que precisava ter um diploma de algum teste ou algum, enfim, tipo algo que atestasse a proficiência em inglês da pessoa, né? Então, é bom, se vocês têm a vontade de seguir um mestrado, é bom já ir lendo no edital quais são as provas que eles aceitam, quais são os documentos que precisam, para você já ter isso em mãos na hora que você for fazer sua inscrição, né?
Essa é uma dica ótima, Polly. Eu acho que muita gente acaba perdendo exatamente por isso, né? Eu fui dar uma pesquisada também essa questão. Eu não sei também se todos os programas, se todos os programas têm a prova, porque eu lembro que antigamente os próprios professores aplicavam a prova de proficiência de inglês. Eu sei que o do PDE, por exemplo, ele aceita a proficiência. E aí eu estava pesquisando assim, eu sei que tem eu acho que até o primeiro que aparece na lista do edital, que chama TEAP. Esse teste você pode fazer, é aquela coisa, né, gente? Tem que pagar, tem aquele valor, às vezes é um pouco mais caro, um pouco mais barato, dependendo do teste. Mas esse TEAP eu acho que é um dos mais baratos, e ele é para esses programas acadêmicos, de mestrado e doutorado. E aí você pode fazer online da sua casa e sai em um dia útil o resultado. Mas aí é isso, tem que ter o conhecimento já em inglês. Então, se você quer entrar, já vai atrás, já vai procurando, veja o que você pode saber, tentar entender seu nível de inglês, que todos os programas do IP, eles exigem. Quer falar, Johnny? Do PCL, né? A Polly detalhou perfeitamente. O caminho, ele é exatamente assim, né? Você manda a documentação, passando a documentação, acreditem, tem muita gente que não passa, gente, na documentação. Aí eles vão, né, ler o seu pré-projeto lá, você não coloca o seu nome, aí você, né, deve um pré-projeto, não coloca o seu nome para que não tem identificação, eles vão dar uma nota para esse seu pré-projeto, aí você vai ser convidado, né, para uma banca, também vão ter 3 professores, eles vão lhe fazer perguntas, enfim. Mas eu levantei a mão, eu participei, mas eu tive experiência nos 3 últimos editais, porque o do meio, a minha colega fez, e aí a gente faz junto, né, nunca faz sozinho, tem sempre alguém para acompanhar. E eles foram desse mesmo jeitinho, só que o que acontece? Esse último que eu participei, do doutorado, ele teve uma diferença. No primeiro que eu participei, ele só aceitava exame de proficiência. Então, aqueles que têm validade, né, que você paga para fazer. E aí, na época, eu fiz o TOEFL ITP, que é o... Enfim, eu não conhecia os testes, foi tudo em cima da hora, eu achei, né, que não fosse passar, então eu nem estava preocupada, porque podia entregar depois. Então, assim, eu tinha o resultado, passei ou não passei, e tinha aí algum tempinho para entregar para a secretaria essa proficiência. Então, acabou que eu fui no TOEFL ITP, deu certo, mas agora no doutorado, tinha lá um item que falava que você podia apresentar uma certificação reconhecida pelo MEC, né, de curso de línguas. Só que teve aí um probleminha nisso, né? Isso foi só nesse edital, não sei se vão repetir para o próximo. Eu enviei, mas acabou que, enfim, fiquei com medinho e fiz o TEAP, que é muito tranquilo porque ele é só interpretação de texto. Então, eu indico que façam o TEAP, porque o TOEFL e o ITP que eu fiz lá na época, ele tinha três aspectos, né? E o TEAP é mais simples, foi mais barato também. O resultado saiu mais rápido, fiz de casa. É bem mais caro, né, Johnny? É bem mais caro. Mas quando eu fiz, foi logo assim, no início da pandemia, que as escolas elas começaram a se reinventar, aí tinha um desconto. Inclusive, isso é importante, mandem e-mail antes para a escola que vocês vão comprar, para saber se tem desconto. Gente, eu sou a louca dos cupons. Na época, estava com cupom de 40% de desconto para estudante da UNB. Então, eu paguei um pouco mais barato, mas ainda assim, o preço dessas certificações, ele é bem salgadinho. Então, exige também um planejamento financeiro, não só para inscrição, né, no próprio processo seletivo, mas também para estar aí fazendo essas certificações. Então, é um planejamento financeiro, emocional, de tempo, várias coisas envolvidas, né? Vocês estão vendo que exige muito da gente mesmo. Isso no processo, né? Porque daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais do mestrado. Acho que essas próximas perguntas vão responder várias aqui do chat também. Próxima pergunta é: quais foram os maiores desafios até agora? Dione, pode falar. Nossa, só eu levantei a mão. Então, apesar de eu já ter tido uma trajetória acadêmica na graduação, né, que me permitiu estar aí atuando com pesquisa, pelo fato de no mestrado eu ser a protagonista do meu estudo, essa mudança, assim, sabe, foi o maior desafio, porque tudo dependia de mim, gente, tudo dependia de mim. Então, né, meu orientador estava ali, maravilhoso, para me orientar, quando eu tinha dúvida ele estava ali comigo, mas eu tinha que tomar a iniciativa para ter dúvidas, minha análise, né, foi toda eu que fiz, mas claro, não foi sozinho, meu orientador, gente, ele foi maravilhoso,
eu desenvolvi um instrumento, né? Então, fiz aí análise fatorial. E eu estava lutando para aprender análise fatorial, né? All by myself. Tem um curso que é psicometria online, que ele ensina tudo, passo a passo, enfim, indico. Então, eu aprendi. Só que eu estava fazendo essas análises no Factor. Aí, eu me reunindo com o meu orientador, né, ele falou assim, não, seria interessante a gente tirar esse item, testar de tal forma. Eu falei, beleza, vou rodar aqui a análise. Ele perguntou, onde você está fazendo? Eu falei, eu estou fazendo no Factor. Gente, o Factor, ele é tranquilo de mexer, mas as análises demoram 2 dias, e eu tinha 11 escalas. Então, eu tirava um item, eu tinha que rodar de novo. E eu ia fazer isso 11 vezes. Aí, né, numa reunião, ele falou assim, não, peraí. Ele abriu o R e me ensinou a rodar. No R, em segundos, você tinha esse resultado. Mas, assim, para eu chegar ali, eu tive que começar, né, tomei iniciativa de aprender. Não foi a melhor forma, mas, enfim, né, para chegar lá. Então, a maior dificuldade, sem dúvida, foi essa, mas também eu ter que fazer parcerias. Então, meu instrumento seria interessante que eu tivesse uma amostra clínica. Então, fui eu lá, né, entrar em contato com clínicas, até com o próprio HUB, e essa parte também é muito difícil, pessoal. Todo mundo faz uso da pesquisa, né, dos resultados das pesquisas dos outros em algum momento, mas querer contribuir já é outra história. Então, assim, uma coisa que eu senti durante esse processo foi que eu entrava em contato com as clínicas, até com colegas, né, também que estavam no mestrado. Olha só, gente, para vocês verem, né? Estavam no mestrado, na mesma situação que eu, correndo atrás de dados, e as pessoas, às vezes, nem te escutam. Então, assim, se eu tivesse que elencar 2 dificuldades desse meu processo de mestrado, a primeira, né, foi eu ser a protagonista e ter que mudar e desenvolver outras habilidades, autonomia, assertividade, enfim, e a questão da coleta de dados, de ter que estabelecer parcerias. No final da história, eu consegui até um N razoável, mas não eu consegui o N não por, né, pelas parcerias que eu desenvolvi, sim por eu estar todo dia colocando em grupo do Facebook a minha pesquisa. Mas deu certo no final, é porque a gente passa por essas humilhações mesmo aí nesse processo. Davi, pode falar. Eu acho que a questão da estatística já tem saído várias vezes, né? Eu acho que foi um dos maiores desafios foi esse, né? E também se reencontrar no mundo da academia depois de muito tempo, né, de estar trabalhando. Então, se tivesse um time, né, para entrar no mestrado, vocês que estão agora fazendo a graduação, seria esse, né? Vocês estão muito frescos, estão com os temas, estão com a mente um pouco mais aberta para a questão de formatação. Inclusive, a formação da APA tinha mudado nesse tempo que eu saí do mundo acadêmico, né? Então, é esse o desafio, né? Voltar para inserir as rotinas acadêmicas de revisão, de ler o estado da arte, enfim. Acho que foi esse, e a estatística, definitivamente, foi uma dos maiores desafios, né? Mas os orientadores estão aí, né, para te orientar. Muitas vezes eles sinalizam o caminho, né? Mas eu acho que parte do mestrado é a formação dessas competências. A iniciativa vai ser muito útil para o mundo do trabalho, né? Então, é um plus que o mestrado tem, que vocês vão gerar essa questão de procurar informação, de não ficar aí, né? Porque tudo, na verdade, como falou a Johnny, vai depender de vocês. E é muito bom isso, porque aí vocês vão se responsabilizar muito do processo. Lídia, pode falar. Eu quero só adicionar, não vou repetir o que os colegas já falaram, que é exatamente isso, né? A gente precisa dessa autonomia, mas eu vou fazer um puxadinho nessa questão da autonomia, que eu acho que uma questão muito importante é do próprio sistema e da questão mesmo, talvez até dos professores, não vou citar, porque, claro, existem contingências que levam os professores a serem como eles são também, mas é que meio que já é esperado que a gente chegue pronto. E essa expectativa de que a gente tem essa autonomia já, que a gente tem essa assertividade de questionar um professor que a gente coloca num pedestal e acha que a gente não consegue nem falar com eles, que a gente fica nervoso para falar com eles, eu acho que isso dificulta muito,
Os professores nem todos têm essa característica de ser acessíveis, e nós, como alunos, menos ainda de sermos assertivos dessa forma. Então, é esperado que a gente já tenha essas habilidades e não que eles nos ajudem a desenvolver essas habilidades. Então, nossos colegas cumprem muito dessas lacunas. Vou dar uma palavra para vocês que é saúde mental, é Tidani. Vocês sabem do que eu estou falando? Um secretário do programa de pós-graduação que salva a gente, que fala com tranquilidade, que responde o WhatsApp, porque os nossos orientadores não respondem necessariamente. E olha que a minha orientadora é a pessoa mais maravilhosa que existe na graduação, na pós-graduação. Ela foi minha supervisora antes. Mas não vou dizer que ela é acessível. Ela é coordenadora da pós agora, ela não tem tempo. Né? Ela tem outros 10 alunos além de mim, ela não vai ter tempo. Então, essa falta de acessibilidade não é nenhuma crítica, é mais uma... acho que é uma definição mesmo. Que constatação. Obrigada. É uma constatação mesmo, porque é uma questão de saúde mental, porque nos traz muito sofrimento. A gente está sob grande estresse. Como falei, quando as demandas são altas e os recursos são baixos, a gente adoece, né? Então, essa é uma questão muito importante que a Laércia sempre menciona nas nossas reuniões. Ela fala sobre nosso sono, fala, aluno de pós-graduação não dorme. Eles chegam em apresentação, tá com o olho fundo, e aí os professores ficam rindo, que fazem uma piadinha e os alunos estão assim, ó, a gente vai ficando meio apático. Ela fala, é claro, eles não estão dormindo. E é uma questão muito importante, a da nossa saúde mental enquanto a gente está estudando. Eu para mim, ter uma orientadora que tem essa consciência não tem preço. Porque ela vira para mim e fala, Cíntia, você está com 2 filhas pequenas, o seu ritmo vai ser outro. Então, você está me dizendo que vai entregar aqui, ó, daqui 1 mês, eu vou olhar daqui 2. Porque você vai fazer isso mais lento. Né? Da última vez que fui falar com ela, vocês sabem que eu falei no início que eu entrei já tratando o burnout. Eu estou há 10 anos em tratamento de burnout. E aí, falando com ela, eu falei, olha, há 2 semanas atrás eu comecei a ter umas crises de labirintite e isso me fez desacelerar, por isso eu estou te entregando menos do que eu gostaria. Ela me deu uma puta bronca dizendo, você vai esperar você estar numa cadeira de rodas para você levar isso a sério? Não é para você desacelerar amanhã, não, é para você desacelerar isso hoje. Gente, tem um orientador que te manda desacelerar, é uma coisa que para mim não tem preço. Eu falei, não, pode ficar tranquila. Eu estou desacelerando há 2 semanas atrás, só estou me justificando porque eu não estou entregando tudo que eu gostaria. Com ela, eu sei que é muito tranquila, ela é muito compreensiva, mas até os outros professores de disciplina, eu terminei a minha disciplina de estatística, gente, eu amo estatística. Eu acho que eu era a única que estava realmente entendendo o que estava sendo dito na aula. Mas o professor passou o semestre inteiro ameaçando me reprovar, falando que, eu não quero te ver aqui semestre que vem, porque eu tinha que chegar atrasada, porque minha babá só chega às 8, então eu só conseguia chegar na UNB às 9, eu perdi muitas aulas, e na última prova eu estava na UTI com a minha filha. Tá? E os professores terem essa dimensão e ter essa empatia com o nosso momento real, de que nós somos pessoas reais, que nós não somos dedicação exclusiva, eles estão vivendo ali dentro daquela bolha acadêmica também, e eles esquecem que a gente tem muitas outras demandas que não têm a ver com a academia. Então, eu acho que um grande desafio é esse desafio de conciliar os outros aspectos das nossas vidas e que o próprio sistema acadêmico respeite que nós temos outras coisas além dos nossos estudos. A gente não é dedicação exclusiva. Né? Acho que... Pronto, desabafei. Já está saindo dicas ótimas daqui, tô adorando. Tem uma pergunta aqui no chat que eu acho que a gente pode até fazer agora, que tem muito a ver com os desafios. A Antônia perguntou aqui sobre a exigência de leitura, escrita e compreensão do inglês. Como é que é essa cobrança? Eu acho que, assim, dentro do programa mesmo, né? É até uma curiosidade que eu tenho, assim. Os textos que vocês vão lendo, que os professores passam nas disciplinas, tem muita coisa em inglês? Pode falar. É tudo em inglês, gente. Dificilmente tem em português. É mesmo. Mas a Laércia é maravilhosa, o inglês dela é péssimo. Então, ela é muito empática com o nosso inglês quando está enferrujadinho, né? Mas nem por isso ela deixa de passar texto em inglês, não.
Pelo contrário, na verdade, ela ficou super feliz, me pediu todas as orientações quando eu mostrei o Google Tradutor em aplicativo no celular, que você só mostra assim, aponta para a tela, ele já traduz. Ela ficou super feliz de saber que tem isso, gente. Ainda bem que o Google Tradutor hoje é muito melhor do que era há 10, 15 anos atrás, porque dá para a gente confiar na tradução que sai do Google Tradutor. Todos os textos são em inglês, gente, é muito difícil ter alguma coisa em português. Para você também, Dione, foi assim? Foi, mas eu queria complementar que o inglês é até assim, a sua pesquisa vai ter que buscar a literatura internacional. Independente aí da temática, né, a gente acaba tendo que ver se alguém lá fora já não fez o que a gente está querendo fazer. E para isso a gente precisa pesquisar, né? Então, o inglês de fato. Mas assim, também não fiquem com medo, porque isso é algo. Nossa, gente, eu entrei e o meu inglês, se eu tiver que comparar, né? Hoje está muito melhor. E assim, é para leitura, né? Então é aquela leitura dinâmica. Quando eu estou cansada, eu nem tento. Eu pego, jogo no Google, leio tudo que está muito estranho, aí eu vou lá, vejo um pouquinho. Mas assim, a gente tem estratégias para lidar com isso, mas o inglês ele é fundamental, sim, nesse processo. Não vai ser uma exigência só para entrar, né? Quando vocês estão lá dentro, vai ter o tempo todo. Próxima pergunta, pessoal. Estamos terminando aqui. Que isso? Já levantaram a mão? Foi sem querer, desculpa, foi sem querer. Tá querendo ganhar essa Poliana. Vamos lá, próxima pergunta. Ai, que ódio! Conta um pouquinho como que escolheu o seu tema e o seu orientador. Quem é que levantou primeiro? Meu Deus do céu, 3 pontos já. Vai, Johnny. Gente, olha aí, e eu não falei que eu era competitiva, eu não tava contando com a vitória, eu não queria falar nada, não. Gente, eu vou tentar não falar muito, porque eu amo meu tema. O que acontece? No meu processo seletivo do mestrado, eu queria já trabalhar com algo parecido, mas não foi o que eu trabalhei. Então, meu processo seletivo do mestrado, eu propus a construção de na verdade, de 2 instrumentos. Nossa, como era sem noção. De 2 instrumentos, um de autorrelato e um de desempenho, para avaliar as alterações atencionais. E qual seria a intenção desse instrumento, né? Então, eu teria um instrumento de autorrelato, que a pessoa ia me apresentar as dificuldades dela. Com esses resultados, eu pegaria, né? E conseguiria desenhar ali um perfil das alterações atencionais desse indivíduo. E a partir dessas alterações, eu já conseguiria indicar quadros específicos, né? A gente sabe aí que diferentes quadros de transtornos mentais, eles têm diferentes alterações, né? Então, tá, beleza, tem alteração da memória da depressão, mas qual é o tipo de alteração? É hipo ou é hiper, né? Então, seria essa a intenção do instrumento, e depois, com o teste computadorizado, eu ia ver a questão do desempenho, porque tem diferença entre autorrelato e desempenho. Aí eu entrei, né? Conversei com o meu orientador é o professor Sérgio, ele estuda muito psicopatologia da personalidade. Personalidade não é muito meu esquema, né? E aí a gente estava conversando. Ele falou assim: com a sua proposta, sabe o que a gente, né, que eu percebo, que acontece, que a gente pode fazer? E aí ele me apresentou a temática. E como a minha proposta ela já vinha mais ou menos nesse sentido, né? Porque, por exemplo, a minha bateria, ela tem 11 escalas que avalia 10 aspectos do funcionamento mental e, por último, a funcionalidade. Então, eu ia pegar essas alterações atencionais, como eu peguei, né, tem uma escala de atenção, ia pegar também alterações de memória, funções executivas, linguagem, enfim, de tudo, e ia conseguir desenhar esse perfil sintomatológico desse indivíduo. Então, na verdade, a gente construiu junto, né? Eu fiz uma proposta para o mestrado e veio muito na área de atenção, porque eu já estava trabalhando com a professora Cris num outro projeto em que eu estava imersa aí nessa literatura da atenção. Então, eu aproveitei isso para fazer o meu projeto de mestrado. Com isso, né, a gente viu que dava para fazer algo na linha, mas que não seria bem aquilo ali. E aí a gente executou, né? Foi ler para ver se era viável e tudo mais. E conseguiu aí fazer essa construção. Legal, Johnny. Podem complementando, pessoal. Quer falar, Davi? É Davi ou é David o seu nome? É Davi.
Ah, tá. Eu tava para te perguntar isso desde antes, Nossa, mas é que você levantou a mão eu queria primeiro. perguntar, mas eu fiquei com vergonha. Obrigada, Polly. Ah, não, pode perguntar qualquer coisa. Então, questão do tema de como foi escolhido, foi um pouco questão de procurar algo que já me dá a atenção de vocês, né? Algo que vocês gostam de pesquisar, como já se falou aqui, se vocês não gostam do tema que vocês vão pesquisar, vai ser bem chato. Já, mesmo gostando, às vezes é duro sentar e escrever, né? Muito difícil ler da temática. Então, foi uma questão, como eu já tinha falado, eu sempre gostei da questão de inclusão, diversidade, né? Essa é uma questão que, na vivência pessoal, já tem muita visibilidade, né? Eu tenho muitos amigos e tal, gosto muito da temática da inclusão. Então, foi mais ou menos o que eu queria escolher de tema, mas foi muito também os aportes do meu orientador. Ele me encaminhou muito no final do que eu queria. Ele me ajudou a arredondar a ideia que eu tinha sobre expressões de identidade LGB dentro do trabalho, né? Eu queria ver um pouco como as questões das microagressões, porque a discriminação funciona diferente, às vezes, em entornos tão controlados como é o trabalho, né? Então, eu queria um pouco entender como esses tipos de discriminação mais veladas vão afetar também essa expressividade, né? Então, foi isso. Mas foi bastante com esse encaminhamento, com esse direcionamento do orientador também, que me ajudou a deixar bem clara a ideia. Tem uma pergunta aqui no chat que eu adorei, uma pergunta do Jean. Ele falou assim, ó, se eu não tiver nenhuma ideia de projeto de pesquisa, é deselegante ir em um professor e perguntar para ele de algum departamento de interesse e perguntar sobre alguma ideia? O que vocês acham? Eu acho que eu vou ler os artigos dele, né? A linha de pesquisa dele, porque você já tem uma ideia do que ele gosta, né? Eu acho ele está interessado. Assim, eu acho que isso vai acabar passando muito pelo nosso julgamento pessoal também, do que é ok, o que não é. Eu acho um pouco deselegante, eu acho que eu não teria essa cara toda de chegar assim, porque o mestrado é justamente você escolhendo se aperfeiçoar e, enfim, tem um título de mestre em algum tema, e eu acho que é muito bem visto quando você decide no que você vai ser mestre, assim, né? E a Isabelle, que é minha orientadora, ela fala muito isso para mim, ela fala, Poliana, a temática racial não é uma temática que eu pesquisei muito, ela me ajuda muito nesse esquema, ela estuda e aprende muito junto comigo, e ela falou, no final, quem vai ser mestre nesse assunto vai ser você, não vai ser eu. Então, assim, eu acho que uma coisa é a gente fazer isso para um PIBIC, né? Ah, eu quero ter uma experiência de iniciação científica, então deixa eu entrar num projeto que já está rolando. Uhum. Mas no mestrado, que nem as pessoas estavam falando aqui, você é muito ministro do seu próprio processo, a pesquisa é sua. Quem vai tocar a pesquisa inteira é você, o seu orientador vai te orientar, não vai fazer a pesquisa por você. Então, assim, essa autonomia, essa desenvoltura de chegar e falar, poxa, esse tema me interessa, eu quero pesquisar esse tema, eu acho que é meio que um pré-requisito mesmo para você entender, assim, né, construir esse seu caminho enquanto pesquisador, você decidir o tema que você quer pesquisar, porque são 2 anos, você intensivo ali naquele tema. Então é bom ter essa autonomia, acho que é essa palavra, assim, que me vem. Acho que é isso. Eu acho que às vezes a gente não tem uma noção do que a gente quer pesquisar, mas do tema tem que ter. Então, às vezes vocês podem fazer o movimento contrário, que é bem o que eu fiz, viu? Eu trabalhei com o Lincoln a vida inteira. O Lincoln e a Laércia eram casados, tá, gente? A Laércia é a viúva do Lincoln. E o Lincoln era meu orientador de PIBIC, a Laércia era minha supervisora na clínica. Então, eu trabalhava com ambos. Né? Quando eu passei no mestrado a primeira vez, o processo era diferente, então os primeiros colocados foram todos para a Laércia, todo mundo queria ela. Só existia ela de professora legal do PPB. Hoje em dia, agora voltando para o PPB, eu sei que existem outros professores legais, o que eu achei que jamais ia acontecer. Foi uma evolução, viu, gente? Mas é que às vezes você quer fazer um movimento contrário. Eu falei, eu só entro no PPB se for para ter aula com a Laércia, para ser orientanda da Laércia. Eu não quero nenhum outro professor. Eu tenho colegas minhas que trabalham comigo na clínica que falam, Cíntia, eu quero entrar no mestrado, mas eu tenho medo de pegar a professora tal.
E eu falo, não se preocupa não, se você não quiser ela, você não pega, a gente tem escolha. Então, às vezes você pensa assim, por exemplo, eu gosto da questão racial. Quem pesquisa a questão racial? Aí tem N nomes. Ah, essa aqui pesquisa de determinada forma, olha o que ela já pesquisou, o que ela já desenvolveu. É isso aqui. Ah, ela faz esse tipo de pesquisa. Essa outra aqui faz esse outro tipo de pesquisa. Ah, eu gosto mais desse outro tipo de pesquisa. Então, eu vou adaptar o tema que eu tenho interesse de ser foda em, para essa metodologia de pesquisa aqui que eu me adapto melhor, ou para esse orientador aqui que eu me adapto melhor. Né? Eu queria não. Para mim, eu sou obrigada a estudar socioeducação, porque eu sou concursada e eu estou afastada do meu trabalho. Eu só posso me afastar se meu trabalho tiver a ver, né? Se minha pesquisa tiver a ver com o trabalho que eu já realizo. Mas para mim, ótimo, eu só quero, óbvio, eu quero ser foda na área que eu trabalho. Né? A minha especialidade na clínica são adolescentes, são famílias, então eu quero coisas que tenham a ver com isso. Quem trabalha com família? Ai, graças a Deus, a Laércia. Mas eu só fui trabalhar com família porque ela já era minha supervisora na graduação, né? Então uma coisa leva a outra. Dentro da minha área, né, a gente tem que... todo mundo sabe, a análise do comportamento é muito específica. Né? Não é como quando a gente faz uma pesquisa com a Valesca Zanello, que é maravilhosa, que tudo que ela pesquisa encaixa com tudo que a gente ama, gente. Tudo que a gente tem tesão de estudar, a Valesca Zanello estuda. Então, vocês podem fazer qualquer coisa com ela, praticamente. Mas dentro da análise do comportamento, a coisa não é bem assim, é bem mais específico, né? Então, enfim, foi um azar que eu tive que eu estava dentro dessa área. Só para reforçar, né, que a dica de ler o artigo da pessoa, né, que você quer trabalhar, é fundamental, até mesmo porque no final dos artigos ele geralmente traz agenda, né, para as próximas pesquisas e sugestões para estudos futuros. Então, ali, você pegando a sugestão para o estudo futuro, pode ser que te dê aí um embasamento bom para você construir seu pré-projeto. Tem mais uma pergunta aqui sobre isso, da Laís. Ela está falando, para quem não se formou pela UNB, então, né, diferente de vocês que estão falando agora, que já conheciam os professores, é interessante entrar em contato com os possíveis orientadores antes. Acho que a Bia travou. Travou também por aqui. Acho que você pode ir falando, Johnny. Eu ia dizer, porque recentemente eu li, tem uma página que eu sigo, né, que é a Psicometria Online, e lá o professor Bruno Damasio, ele fala muito sobre isso. E uma vez perguntaram justamente isso para ele. E aí a resposta que ele deu foi bem no sentido que a gente estava discutindo aqui, que a Polly falou, depende muito. Tem professor que vai gostar do contato antes, e tem professor que não vai. Então, assim, né, e também, assim, qual é o objetivo do seu contato? É você tentar entender um pouquinho melhor o que ele faz, né? É você querer conversar com ele para que ele te dê um projeto pronto. Então, assim, eu acho uma pergunta polêmica. Gente, conversa com os alunos do professor. Chega para falar, olha, eu estou pensando em pegar com fulano de tal, você é aluna dele, me fala como é que ele é. Você acha que ele vai gostar se eu falar com ele? Você acha que é melhor eu mandar um e-mail ou mandar um WhatsApp? Né? Cada professor tem seu sistema mesmo de funcionamento. Conversa com os alunos. A gente está aqui, ó, a gente é tudo brother. A gente se ajuda, a gente sabe o tanto que é difícil, o tanto que dá um frio na barriga. Fala com a gente, fala com os outros alunos, com os outros colegas que vão ser seus colegas lá. Quanto a não conhecer o orientador, vários dos meus colegas que vieram de fora entraram com um orientador que nem conhece, e estão lá de boas. E não se preocupe, também dá para trocar de orientador, tá? E normalmente sai até de boa, dependendo da maturidade do orientador. Eu queria falar, o que a Cintia falou é super importante, que eu me lembrei do que aconteceu comigo, gente, há uns meses atrás, nessa última seleção. Um colega, né, hoje ele é meu colega, porque ele passou no mestrado, uma pessoa entrou em contato comigo no Instagram. Assim, né, o meu nome, ele não é difícil de você achar Dione Raíssa por aí. Ele disse que foi no Lattes do professor, né, do professor Sérgio, que ele queria fazer o processo seletivo com ele, viu lá quem ele estava orientando, acho que ele viu que o meu nome era mais fácil de se achar, me procurou no Instagram e começou a conversar comigo, justamente tirando essas dúvidas que a Cíntia falou. Ele conseguiu passar, ele né, hoje é meu colega, está no mestrado, mas esse também é um caminho de você ter aí, né, ter mais informações.
Eu ia dar exatamente essa dica, Johnny. Ótimo. Corre lá no Lattes, gente, que tem tudo. Tem trabalhos antigos do professor, tem quem eles estão orientando agora. E os temas também do pessoal que está agora com aquele professor. Para vocês saberem se está alinhado, né? Às vezes aquele professor trabalhou com o tema que você quer, tipo, 20 anos atrás e hoje é outra coisa. Dá para saber lá pelo Lattes também. Estamos terminando, gente. Próxima pergunta. Você trabalha enquanto faz mestrado? Como é? Poliana, vai lá. Eu trabalho, eu sou psicóloga clínica e atualmente também estou como professora, né, na Unicer, que é a universidade, inclusive, gente, propaganda da Unicer. É uma universidade que é uma extensão aqui da UNB só para pessoas acima dos 40 anos, então tem tudo a ver com o que eu estou trabalhando, porque eu trabalho com envelhecimento. Enfim, eu trabalho, eu atendo, eu sou psicóloga clínica, e essa foi uma escolha. Eu gosto muito da área clínica, eu tenho formação na área clínica, eu sou gestalt terapeuta, então tenho todo. Fui atrás de me especializar nessa área também, porque eu sempre gostei muito. E eu escolhi também estar na clínica nesse momento, porque a clínica me dá uma flexibilidade de horários, né? Porque no mestrado você tem uma quantidade de créditos que você tem que cumprir com disciplinas, assim, você tem que dar uma disciplina. Então, assim, você tem uma dedicação que você precisa investir um tempo naquilo, você precisa, vai ter semestre que você vai ter que estar lá toda tarde, vai ter semestre que você vai ter que estar lá de manhã. Então, eu escolhi estar na clínica porque é uma área que eu gosto e porque é uma área que eu tenho essa flexibilidade de horário. Eu posso ir alocando meus horários, né? Não, segunda-feira eu atendo de manhã, terça-feira eu atendo à tarde. E, sendo bem sincera, assim, eu acho... Não é uma coisa hoje que me atrapalha no meu mestrado, mas também existe uma questão que eu deixei para começar a clinicar depois que eu terminei as matérias do mestrado. Então, assim, eu já tinha terminado as disciplinas do mestrado, quando eu fiquei 100% ali envolvida com a pesquisa, eu comecei a clinicar. Mas hoje não é uma coisa que me atrapalha, a clínica é uma coisa, inclusive, que eu gosto muito de fazer, e como o meu contato roda nesse meio de pessoas idosas, eu atendo muitas pessoas idosas, e isso me dá todo um outro olhar também para a pesquisa que eu estou fazendo. Então, assim, eu acho que eu acabo fazendo, não me atrapalha hoje, é bem tranquilo, também me dá uma segurança financeira maior, e essa é a minha experiência. Eu sei que não é todo mundo assim que tem essa experiência, deve ser mais difícil você conciliar uma CLT 8 horas por dia com um mestrado, eu acho que aí já é uma coisa bem mais complicada, mas a minha experiência hoje dividindo mestrado e clínica é bem positiva, assim, eu consigo conciliar bem as duas coisas. Eu fiquei pensando a minha resposta, né? No mestrado. Eu ia dizer que eu não trabalhei no mestrado. Mas aí eu fiquei pensando, o que é trabalho, né? A outra. Porque o que acontece? No meu mestrado, os 24 meses que eu passei fazendo pesquisas, né? Que não necessariamente estavam aí relacionadas ao meu tema. E eu era bolsista nessas pesquisas. Então, assim, vários semestres eu estava aí simultaneamente envolvida com 2 pesquisas além da minha. E isso me dava um retorno financeiro. Então, eu tinha que estar ali dividindo, nessas pesquisas pedem 20, 25 horas, dividindo com a minha pesquisa. Teve momentos aí, como a Polly falou, enquanto eu estava fazendo disciplina, né, enquanto eu estava fazendo estágio de docência, que de fato pesa mais. Mas eu consegui conciliar isso até, né, o fim do mestrado. Mas aí, né, a custo de quê? Essa é uma pergunta importante. Tiveram períodos ali bem difíceis mesmo de conciliar, principalmente quando o estágio de docência, né, que é obrigatório, que eu tive que dar uma desacelerada nesses outros projetos. Depois que eu formei no mestrado, aí, porque a minha escolha no mestrado era de não trabalhar, né, fazendo parte de 2 pesquisas, estágio supervisora no SAPS, mas a minha escolha foi de não trabalhar. Formei no mestrado, aí eu decidi começar a atender em clínica, então hoje eu faço avaliação, né? Mas assim, não é a prioridade, a minha prioridade ainda é a academia. Eu dedico um turno só para eu poder ter essa troca, né? Mais de mercado de trabalho de outra área que eu não consigo me envolver ali na academia. Estou dando aula também numa universidade e estou seguindo, né? Mas no momento que apertar para mim, eu tenho esse privilégio, que é um privilégio, eu sei disso, de talvez declinar, né? Parar de me envolver com essas atividades externas para poder me voltar para a minha pesquisa, para a academia. Gente, eu vou fazer o meu merchan. Eu tenho uma clínica e
Eu atendo na clínica 2 dias na semana, quinta-feira de tarde e até a noite e na sexta-feira à tarde, apenas. E eu administro a clínica. A minha clínica ela tem uma filosofia colaborativa, né? Então, eu cobro uma porcentagem muito menor do que as outras clínicas, não peço CNPJ, e basicamente eu só passo pacientes particulares. A gente tem paciente de convênio, mas são poucos, porque é uma ideia assim de tornar aquilo uma oportunidade para quem está acabando de se formar conseguir ganhar experiência e em breve abrir a própria clínica, o próprio consultório, né? E seguir ao mesmo tempo que a gente está viabilizando também para algumas pessoas, não é obrigatório, mas todas as pessoas da minha equipe se comprometem a dedicar pelo menos 20% dos atendimentos para a clínica social, que também que a gente atende para ter essa ideia da democratização do atendimento psicológico, né? Dito isso, eu sou concursada e vocês devem saber que quem passa em concurso, a gente pode se afastar do trabalho para estar estudando. Então, eu dedico um tempo para a minha clínica, mas é um tempo muito pequeno, perto do tempo que eu tenho livre, porque eu não estou trabalhando, né? É uma boa opção. Agora, eu vou sugerir também que, se vocês puderem, não tenham filhos. Mas se forem ter filhos, tenham nessa fase. Porque senão depois fica só mais difícil. Porque, no caso, o que mais me interrompe não é o trabalho, são as crianças, né? Cíntia, se você quiser completar o merchan, escrever o nome da clínica aqui no chat. Eu pus, gente, minha clínica Mental Fit. Eu vou botar o site. Obrigada. mentalfit.com.br. Eu tenho uma página no YouTube que eu falo só de sexo, porque eu sou terapeuta sexual. As pessoas me mandam perguntas, eu fico respondendo. Eu não estou mais mexendo com o canal, mas também é legal, se vocês quiserem entrar. É só jogar meu nome no YouTube, Cíntia Kamimura. Legal, Cíntia. Obrigada. Agora, pessoal, eu acho que é a última perguntinha. Depois a gente vai abrir para o pessoal falar. Vamos lá. Mentira! Pronto, acabou. Eu ganhei? É isso mesmo? Temos aqui um resultado. Vocês não vão acreditar. Poliana e Dione empataram. Tudo bem. Tudo bem. Eu aceito dividir as reações. Emojis aqui para as nossas vencedoras. Poliana, Dione arrasaram. Cíntia e Davi também arrasaram. Muito obrigada por tudo que vocês complementaram, pessoal. E agora, gente, deixa eu ver, tem mais umas perguntinhas aqui no chat. Agora também a gente vai abrir para quem está participando, para os participantes aqui. Se alguém quiser levantar a mão, perguntar alguma coisa diretamente para alguém, ou para todo mundo. E, enquanto isso, eu vou procurando aqui no chat. O que mais a gente tem? Tinha uma pergunta da Jade aqui, mas acho que já foi respondida. Para quem quer seguir na carreira da clínica, que benefícios vocês enxergam? Já falaram sobre isso também. Acho que a gente falou exatamente sobre isso, mas toda a diplomação que a gente tem na clínica é uma diplomação, né? E, particularmente, para ser bem sincera, eu acho que na clínica as especializações elas têm um poder mais prático, né? Porque no mestrado a gente tem um conhecimento mais acadêmico, o que não deixa de ser um excelente título para você chegar e falar assim, ó, gente, sendo bem prática, tá? Vocês estão na clínica, vocês falam, gente, eu tenho um doutorado, então desculpa, a minha sessão custa tanto, né? O que a gente também faz com a especialização, mas não tem o mesmo peso você fazer isso com um mestrado, com um doutorado. É verdade. Tem outra pergunta aqui da Jade também. Eu acho que quem estava há menos tempo fora da academia vai saber responder essa, uma lembrança mais fácil. Queria saber se vocês veem uma grande diferença no nível de cobrança e dificuldade das disciplinas da graduação e da pós. Tem uma história que eu conto muito para os meus amigos, que eles perguntam isso às vezes. Polly, mas as matérias da pós, elas são mais difíceis? Teve um semestre... Assim, só para vocês terem uma ideia, no mestrado do PGPD a gente faz 27 créditos em 2 anos. 27 créditos na graduação você faz em um semestre.
No mestrado, você faz em 2 anos, porque uma disciplina de 4 créditos, ela vai sugar todos os neurônios que você tiver ali para serem sugados, essa é a realidade. Teve um semestre que eu fiz 3 matérias no mestrado. E nessas 3 matérias, toda semana eu tinha um livro para ler, de cada uma delas. Toda semana um livro de 120, 150, 230 páginas. Era uma opção não ler? Não, porque eu tinha que escrever um resumo, eu tinha que entregar e dar minha nota. Então, assim, eu realmente acho que só o fato de você ter que fazer 27 créditos em 2 anos, acho que já é um sinal de que os créditos eles são entendidos de forma diferente. A minha experiência é que são disciplinas que exigem muito mais, porque primeiro você tem que se aprofundar no tema que você vê na graduação. Então, só o conhecimento que a gente tem na graduação, ele não basta para você construir o seu projeto de pesquisa. Depois de 2 anos, você tem que estar mais aprofundado nas teorias, então você tem que ter estudado mais. Então, assim, é um nível de aprofundamento muito maior, você entra em contato com pessoas que elas têm um nível de produção acadêmica muito intenso, em outros idiomas, pessoas importantes, assim, na área, você tem que ler muito, tem que escrever muito. Então, na minha experiência, é bem mais difícil, assim, a carga horária é outra coisa, sabe? É mais puxado, sim, as matérias da pós. Eu estou pensando aqui também, questão de dificuldade, eu acho que não é questão de dificuldade das disciplinas, eu acho que é uma questão do momento que o mestrado chega na vida das pessoas, né? Na graduação, a gente tem outro momento. Eu acho que é isso, que está, como a Poliana falou, está pensado para esse jeito, para um momento da vida distinto, para que você vai ter que se aprofundar em um tema que você tem que, no final das contas, defender na frente de uma banca, né? E ainda fazer disciplinas, ainda adquirir outros conhecimentos, porque também o mestrado dá outros insights sobre outras temáticas, né, que talvez não estão dentro de seu escopo, mas termina, de alguma maneira, também aportando para o seu trabalho. Então, na questão para mim, acho que na questão das disciplinas serem difíceis, mas o momento para a pesquisa, mais ainda se você não está familiarizado com estatística, por exemplo, eu tive que passar esse curso do Damásio, por exemplo, completinho, para entender as análises estatísticas. Então, é isso, você tem que fazer muito da autogestão, muito dessa questão da iniciativa, que a gente vem falando bastante nessa prática, né? A questão da iniciativa, de você mesmo entender quais são os pontos práticos que você precisa atentar e ir acima disso, porque mesmo chegando no mestrado, você não sabe, não maneja a teoria que você quer estudar de 1 para 100, né? É um processo, e inclusive muitas vezes um processo que deixa você pensando, nossa, tem muito mais para explorar, vamos para o doutorado, vamos para o pós. Então, acho que é uma constante isso. Legal, gente. Apareceu mais uma pergunta aqui da Laís. Como que a troca com os colegas? É muito comum cada um por si na graduação? Na graduação, na pós, isso piora? Ai, gente, eu não achei não. Os meus colegas são muito parceirões, só que, como todo lugar, a gente forma nossos grupos, né? A gente tem mais afinidade com uns e não com outros. Acho que pode acontecer muito é aquela ilusão do Friends, né? Porque a gente cresceu assistindo Friends, quer dizer, eu cresci, né? Vocês não, vocês já é velho para vocês, tá? Mas eu cresci assistindo Friends, a gente achou que aos 30 anos a gente ia ver nossos amigos todo dia, e na vida real a gente não tenha muito tempo de formar esses vínculos, assim, talvez. Mas, ó, eu vendo essas pessoas aqui, eu já quero ser amiga de todas, que pessoal legal, cara. Aí, quando a gente se encontra, a gente fala, caraca, que pessoal legal, quero muito encontrar de novo, e aí a gente não consegue. É mais a questão de não conseguir do que, de não sei, pelo menos na minha experiência pessoal ali, no pessoal do meu grupo, a gente manda uma mensagem no WhatsApp. Gente, alguém tem o artigo tal? Juro para vocês que não dá 2 minutos. Alguém manda o artigo, sabe? Eu tenho uma colega que está no doutorado, a gente estava escrevendo um artigo juntas no semestre passado, ela tem 3 filhos, o do meio tem TOD, e ela ainda trabalha também, atende na clínica também, e ela me respondia de madrugada, ela me mandava mensagem na hora que ela estava acordada, eu respondia também de madrugada, que era a hora que eu estava amamentando, e assim, a gente criou uma amizade mesmo e escrevendo junto. Ela escreveu o artigo muito mais do que eu, sabe? Eu via que eu não estava conseguindo alcançar e ela, não, imagina, menina, aqui é uma mão lava a outra.
Tem um coleguismo, sim. Tem muita gente bacana, mas tem gente pau no cu em todo lugar do mundo, né? Eu achei na pós, inclusive, que a galera é até mais unida do que na graduação, assim. Eu acho que é porque meio que o que acontece, pelo menos na minha experiência, assim, e acho que deve ser um sentimento compartilhado, eu não sei, é que às vezes você acaba ficando um pouco sozinha, porque a sua pesquisa acaba que a maioria dos momentos que você tem é tipo você e seu orientador, você e sua orientadora. Não é como se fosse assim, uma turma que todo mundo vai apresentar o mesmo trabalho no fim de Fazer um semestre. trabalho de equipe. Então acaba que muitos dos momentos. Depois que eu terminei minhas disciplinas do mestrado, eu praticamente só vejo a Isabelle, que é a minha orientadora. Só que a gente tem esses momentos de troca. A gente tem uma reunião que é com todas as orientandas da Isabelle, então a gente sai para almoçar depois da reunião. É bem essa coisa de, nossa, estou precisando de alguma coisa, a outra vai lá e manda. Então, assim, é bem. Nas disciplinas também, todo mundo se interessava muito. Porque tá todo mundo lá pesquisando alguma coisa diferente. Então você tem essa curiosidade, né? Tipo, o que você está fazendo? Caraca, que tema legal. Aí você pega a matéria junto com a pessoa de novo, aí você faz um trabalho em equipe. Eu não sinto muito que é cada um por si, não. Eu sinto que a galera é bem legal, assim, bem receptiva no geral. Mesmo que você não seja muito amigo da pessoa, a pessoa tem uma boa vontade, assim, de falar com você. Todo mundo se ajuda, tem grupo no WhatsApp. É bem legal. Legal, gente. Pena que para juntar, eu acho que o pessoal dos departamentos, só num evento assim, né? Isso é verdade. Separadinho, na graduação já acontece Bem muito, separadinhos os né? departamentos. Eu só tenho contato com a galera do PGPDE. Vamos dividir os amigos aí, Cíntia. Você fala os amigos legais do seu departamento, Davi fala deles. Gente, e é cada gatinho. Gente, quando eu estava na graduação, a Laércia era tipo minha mãe acadêmica, né? E agora não, agora a gente está na mesma faixa etária, pô. Os interesses são os mesmos ali, né? Pois é, então a minha amizade com a minha orientadora, para mim, é uma coisa deliciosa. Se ela tivesse mais tempo e eu também, talvez a gente até saísse para tomar uma cerveja juntas. Mas, por enquanto, não. Não dá para assistir. Como eu tenho a clínica, o pessoal veio muito para a minha clínica, então eu não perdi o contato com quem não está mais fazendo disciplina comigo, né? Então eu tenho muitos colegas, assim, que tem uma amigona, virou uma amigona minha, que a gente só fez uma matéria como aluna especial juntas, sabe? Ela já terminou, obviamente, porque eu estou atrasada, né? Ela já terminou o mestrado, ficou lá na clínica até agora, não saiu do grupo do WhatsApp da clínica, mesmo ela não estando mais atendendo na clínica, ela não saiu do grupo, porque a gente faz muita reunião, né? A clínica tem supervisão gratuita, tem estudo de caso, né? Que a gente faz, então ela participa de tudo. A gente vai mantendo contato com quem quer manter contato também, né? Legal, gente. Bom saber. Adiciona aí no Insta, eu não uso o Insta, gente, eu sou velha, eu uso o Facebook, mas adiciona que a gente vê quando aparece coisa. Gente, agora para todo mundo que está assistindo, quem vai assistir a gravação também, a gente recebeu muitas mais perguntas lá pelo formulário, que não vai dar tempo da gente responder aqui, senão a gente vai ficar até meia-noite aqui respondendo perguntas do pessoal, mas a gente vai respondendo lá pelos nossos stories essa semana, tá bom, gente? Lá do @cevap_psi. Se vocês receberem também, tiverem outras perguntas, a gente receber no chat, que não deu para responder, a gente pode mandar até direto para o pessoal aqui, para os nossos convidados, pega com eles as respostas e a gente divulga lá no nosso Instagram. E, pessoal, muito obrigada. É isso, um agradecimento enorme para a Cíntia, para o Davi, para a Polly, para a Dione. Muito legal ouvir vocês. Obrigada para quem ficou até o final, gente, quase 9 horas da noite, uma quarta-feira. O pessoal é guerreiro mesmo. Você falou, né, Cíntia? Nossa, não esperava que aparecessem tantas pessoas. Tem tempo que a gente não faz um evento online, assim, a gente fez só ano passado, e realmente a gente poder contar com todo mundo aqui assistindo a gente sabe que está fazendo a diferença de alguma forma, né? Ai, gente, nossa, e também muito deixar essa liberdade, assim, porque faz muita falta a gente conversar sobre essas coisas, né? Esse processo de você decidir entrar numa pós-graduação é meio solitário. Então, assim, no que a gente puder ajudar, sabe? Se quiser mandar mensagem, se quiser tirar dúvida, marcar para conversar, porque faz muita diferença, né? E a gente tem que crescer. A ciência no Brasil precisa ser valorizada e a gente precisa de gente qualificada, querendo pesquisar, querendo produzir conhecimento. Então, no que a gente puder ajudar, meu Instagram tá lá, gente, quem quiser falar comigo. Não vejam como exagero, a gente salva o mundo, a gente produz conhecimento que salva
do mundo, né? A Laércia sempre chama atenção para o quanto é importante nossas pesquisas, não se deixem enganar por outras ideias, porque é sim muito importante, não para a nossa vida individual apenas, mas é claro que somos indivíduos que estamos existindo enquanto fazemos isso, mas a gente tem um impacto, como falei dos nossos professores, né? Nível internacional aí, trazendo conhecimentos que salvam vidas. Obrigada, gente. Foi ótimo conversar com vocês. Um grande agradecimento a toda a equipe da CEVAPS. Com certeza que e o nosso para vocês, né? Obrigada pelo convite. Obrigado pelo convite, isso. Parabéns pelo evento lindo. Muito organizado. Gente. Muito, muito obrigada. Depois a gente vai se falando lá com as outras dicas, outras coisas, e a gente divulga lá pelo nosso Instagram. Perfeito. Obrigado, Vitor, pelo convite. Tchau, gente. Prazer conhecer vocês. Tchau, gente. Prazer. Tchau, gente. Gente, obrigada. Tchau, tchau. Obrigada.